Olá pessoal, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho do Multisim Live. Tá? Então basta acessar o Multisim, criar sua conta. Vou fazer aqui o login para a gente poder fazer então as simulações dos nossos circuitos. Então uma vez na área de trabalho aqui, vocês vão ver os circuitos feitos, visualizados, enfim, copiados também. Né? Você pode consultar os circuitos públicos. Então, eu vou criar aqui um circuito novo para dar um exemplo de um circuito com uma fonte dependente e alguns resistores e como inserir os medidores então. Tá? Então, aqui nós temos os elementos de fonte. Vamos pegar uma fonte CC, vamos adicionar aqui. Resistor, vou colocar um resistor em série. Se apertar a tecla R do teclado também é possível inserir, pode rotacionar. E a gente pode mudar o valor aqui das resistências conforme a gente desejar. Então, vou colocar 3 e 4 kΩ. Para fazer a interligação, basta vir aqui próximo a esses nós, clicar e fazendo as conexões ponto a ponto. Quando fez a conexão, ele marca o ponto aqui indicando um nó também. E aqui na parte de baixo, então também fazendo a conexão do circuito, né, um circuito misto, com o R1, o R2 e o R3 em paralelo e esses dois, por sua vez, em série com o R1. É sempre bom colocar um ground, um GND, tá? Como referência. Então, nesse caso, vamos colocá-lo nesse ponto. Para medir a corrente total do circuito, eu vou aqui, nós temos os instrumentos de medição, tensão e corrente separados. Aqui a gente mede tensão e corrente junto. Tá? Então, a gente pode adicionar esses dois aqui, a gente vai estar verificando os 5 volts e a corrente total da fonte. Então, se eu quiser verificar a tensão e corrente do R2, a gente faz o mesmo procedimento. E, novamente, aqui para o R3. Muito bem. Aqui, esses pontos de tensão vão estar sempre com relação ao GND. Então, para o caso do R2 e R3, vai ser a própria tensão sobre ele. Mas, essa tensão aqui vai ser a tensão da fonte, não é a tensão no resistor R1. Para isso, é necessário nós fazermos a inserção de uma referência. Então, eu vou pegar aqui agora somente a ponteira voltage, adicionar aqui no lado esquerdo do R1 e vou pegar a referência aqui, ó, voltage reference, e vou colocar aqui nesse nó. Tá? Então eu vou medir a diferença de potencial do PR4 para essa referência. Então eu vou ter que editar agora o PR4, dando 2 cliques aqui, e aqui ele tem a opção voltage reference, eu vou colocar o ref1, que é esse aqui que eu acabei de adicionar. Então o PR4 vai nos indicar a tensão, a queda de tensão do resistor R1. Para simular, dá um play aqui no botão. E aqui a gente já tem, né, é um circuito CC, então a gente já tem os valores. 5 volts por uma corrente total de 1,84 mA. Esse 1,84 volts aqui é a tensão do resistor R1, né? Então a gente está medindo a diferença de potencial. E nós temos aqui a tensão para o R2 e para o R3 são iguais, porque eles estão em paralelo, 3,15 volts. E a corrente do R2 é maior do que a do R3, porque o R3 tem uma resistência maior, ou seja, a oposição à passagem de corrente dele é maior. Então, 789 microamperes contra 1,0526 miliamperes. Né? Lembrando que milli é vezes 10 a menos 13 e micro é vezes 10 a menos 6. Certo, pessoal? Agora é só vocês usufruírem aqui dos recursos do Multisim Live e fazendo novos testes, tá? A gente pode ainda explorar aqui o modo gráfico, todas essas ponteiras aqui geram um gráfico também para nós, sendo aqui no eixo Y à esquerda a tensão e no eixo Y à direita a corrente, tá? Mas como SCC, os valores indicados já aqui já são suficientes para nós. Então é um ótimo recurso aí para simulação e teste de circuitos em corrente contínua em regime permanente. Beleza, pessoal? Até a próxima.